com o Automóvel Clube Sarandi, um programa descontraído para falarmos daquilo que mais gostamos, né, que é carros, né? Tudo que envolve rodas, estamos sempre atentos a novidades, temos histórias. O Automóvel Clube sempre participa de encontros de carros antigos, então se você gosta desse bate-papo descontraído, aperte o cinto que agora você está de carona. E para você que procura a qualidade na hora de melhorar a estética do seu veículo, conte com o Polidor. Espelhamento e pintura, vitrificação e higienização para ar-condicionado. Tudo isso e muito mais com produtos e marcas conceituadas no mercado. O Polidor fica na rua Senador Alberto Pasqualini, número 2398, na Vila Maria. E para você se localizar mais fácil, fica próximo à Escola Balão Mágico, em Sarandi. E pode fazer o seu agendamento pelo fone 981 15 4909. E esse número possui WhatsApp também. Então, vamos receber aqui o Giovanni Zancanella, mais uma vez aqui presente no programa Automóvel Clube Sarandi. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Alexandre. Boa noite ao Adriano. Boa noite. E uma honra ter o Cascão aqui com nós, o Elton, que todo mundo conhece com Cascão. Boa noite, Cascão, e aos nossos ouvintes e internautas. É isso aí, então, hoje nós vamos conhecer o Cascão, né, que tem a oficina. Vamos falar um pouco com ele, conhecer um pouco da história da oficina, se ele trabalhou sempre com oficina mecânica, quanto tempo faz que ele montou a sua oficina, sempre foi nesse endereço, enfim. Tudo isso e muito mais é o assunto do nosso programa de hoje, da nossa carona, né. Então, inicialmente, eu vou dar uma boa noite todo especial para o nosso convidado. Seja bem-vindo, Cascão. Boa noite. Boa noite, Concato. Boa noite, Zancanella, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer alguma coisa que a gente possa compartilhar com todo mundo que está ouvindo nós e o pessoal que vai assistir nós depois pelo YouTube também. É isso aí. E também, assim, nós vamos falar, por último e não menos importante, sobre manutenção automotiva, né? Tá chegando o final do ano, o pessoal quer viajar. E acontece bastante chega na sexta-feira, chega lá, Cascão, faz o motor do meu carro que eu vou viajar de noite, é mais ou menos assim, né? Então a gente vai tirar algumas dúvidas do pessoal, até quem quiser, que estiver acompanhando pelo Facebook, quiser mandar algumas dúvidas, na medida do possível a gente vai tá lendo. Então vamos começar sabendo quem é o Cascão, né? Natural de Sarandi, Cascão? Sim, sou natural de Sarandi. Nasci aqui e pretendo ficar por aqui até o fim da minha vida. Ah, que beleza. Eu agradeço, né? Tô sempre lá. Pra tu ter uma ideia, fui procurar no Google, que teve o carro do Google que passou em Sarandi, né? Filmando todas as ruas. E procurei na frente de casa para ver se meu carro tava lá. E não achei. Passei na frente do Cascão pelo Google, tava lá meu carro no macaco. Tava lá. Não, mas isso aí faz parte, a gente faz as manutenções mesmo, né? E Cascão, tu sempre trabalhou com oficina mecânica? Sempre. Desde os 10 anos de idade, já comecei dentro da oficina com meu tio lá, e enfiado sempre lavando peça, ajudando, e limpando ferramenta, e minha vida toda. Teve um período que eu parei por um ano e pouquinho, que eu fiquei desempregado. Eu trabalhava numa empresa aí, eu saí, e era para mim começar numa outra, daí não deu certo, fiquei um tempo, fui fazer manutenção de máquinas de escritório. Na época era tudo máquina de datilografar. Fazia manutenção de máquinas. Máquina de costura, calculadora, essas coisas, né? Ainda não existia o computador, pra você ter uma ideia. Nessa época, tu até então não tinha tido uma oficina tua? Não. Eu sempre fui funcionário. Certo. Eu comecei com a minha oficina, já tem 21 anos. E antes disso, tu trabalhou, por exemplo, em alguma oficina renomada em Sarandi que está até hoje? Eu trabalhei na Salvipa. Na Salvipa, certo. Um período de 85 até 91. Ah, não é só GM que tu lida também. Não. Aí eu trabalhei na Cotrizal, eu fiz manutenção dos carros da Cotrizal. Sim. E daí da Cotrizal eu saí, que era para mim trabalhar numa outra empresa aí. Daí não deu certo, eu fiquei um tempo desempregado, depois comecei a trabalhar na Martini Veículos. A partir dali eu conhecia, né? Até a fechar, né? Quando fechou, daí eu vou ter que fazer alguma coisa por conta, né? Sim. Daí eu botei, na época, no porão da minha casa, lá, uma oficina meio improvisada, e estou até hoje.
Eu conheci a tua oficina mesmo no Porão da Tua Casa, né? Já faz uns 15 anos mais ou menos que eu sou teu cliente, né? Então Sim. eu já posso dizer que eu acompanho há um bom tempo o trabalho, uma né? boa parte da trajetória tu acompanha. Com certeza. E assim, a tua oficina não está mais localizada naquele endereço, né? Tu já acabou mudando. Sim, lá eu acabei vendendo lá, daí comprei um outro terreno, onde eu estou localizado hoje, e construí uma oficina nova, né? Quanto tempo que já faz que tu tá nesse novo endereço? Já faz 10 anos. Meu Deus, 10 anos. Eu lembro da... não é à toa que a barba fica branca também, né? Eu lembro da construção, pra mim parecia coisa recente. Pra mim era coisa de 5, 6 anos. O tempo passa. 10 anos passa já. muito rápido. Não, mas é isso ali. Tu sempre... claro que tu trabalha com carro, mas a respeito do gosto por carro, assim... sabemos que cada um, por mais que diga que gosta de todos os carros, tem uma linha específica. Qual, assim, que são teus carros preferidos, vamos dizer assim? Ou se tu tem alguma marca que tu gosta mais? Não, assim, o carro sendo bom, né, toda marca ela tem suas qualidades, né? Mas eu tenho uma preferência por carros da Chevrolet, né? Pelo fato de eu ter trabalhado lá. E hoje eu tenho bastante apego aos importados, né? Hoje a Toyota, a Honda, a Hyundai, tudo carros bons, né? Sim. Carro bom, carro de qualidade. Tu vê quando tu trabalha com o carro, que o carro tem uma qualidade diferente, né? Tu nota, assim, por exemplo, carros que tem menos problemas crônicos, né? Justamente. Que tem alguns carros ali que eles acabam, por mais que tu cuide, tem carro que de vez em quando dá BO, né? Sim. Ali não tem o que fazer. É verdade. Tem que só reparar, consertar e continuar rodando, né? Aí que entra a manutenção preventiva, né, Cascão? Justamente. Se tu fizer a manutenção preventiva, dificilmente vai acontecer alguma coisa. Pode acontecer de quebrar alguma coisa numa viagem, alguma coisa, mas é mais difícil se tu fizer uma manutenção prévia. Geralmente esses carros com problema crônico, ele tem uma manutenção cara, né? Porque Normalmente tu tem que fazer sim. mais coisas do que usualmente um carro que dá menos problema. As peças são caras, né? Sim, Justamente. sim. Por exemplo, se eu não há manutenção preventiva, um carro tem centenas de peças que podem dar problema. Sim, A são gente peças... não tem como Diagnosticar todas, né? Diagnosticar todas. Então, muitas vezes a gente faz o básico, né? Tu tem um cronograma para seguir, né? Sim. E daí tu tem uns itens que é o básico de uma revisão. Mas tem coisas que a gente não tem como saber se vai quebrar, por exemplo, uma viagem. Tem coisas que a gente, por exemplo, se a gente tem uma bobina de ignição, ela está funcionando, ela pode Sim. dar problema na estrada numa viagem. Certo. Não tem como a gente prever, né? E se a gente chegar lá, o cliente chegar com o carro, tu botar tudo novo que tu acha que vai te incomodar, o cara não vai viajar, porque não vai ter dinheiro dele, né? Não, com É certeza. verdade. O pessoal ali acompanhando no Facebook, a Rose Moura, desejando uma boa noite. William Pellens também está assistindo. Wanderson Stirmer, desejando também uma boa noite. Vanessa Zancanella. Tem o Cassiano Luiz Ribeiro. Só gente boa, né? Cascão dispensa comentários. É isso aí. Gostaria de agradecer o pessoal que está ligado no Facebook, né? Aqui o Samuel Tremeia também, do Gol Turbo, né? Esse grande amigo aqui. Uma hora dessa temos que dar uma volta com esse gol ali, tá me devendo ainda, né? Cobramos ao vivo. Não, bonito o gol dele. Então o pessoal ali na escuta. Então, Cascão, assim, a gente falou no início ali da conversa a respeito de manutenção preventiva. E que tu não pode chegar assim, vamos dizer, o teu carro que tu só anda na cidade e agora eu quero ir pra Bahia com ele e simplesmente teu carro tem que ir, né? O bom é tu ir ali, fazer uma revisão, troca de óleo, enfim. E o que tu acha a respeito do pessoal aí que faz isso em cima do laço? Não seria interessante fazer com uma semana de antecedência ou tu acha que tem que fazer com mais tempo? Geralmente esse tipo de manutenção, tu tem que se programar se tu vai fazer uma viagem mais longa, com mais antecedência possível. Porque por mais que a gente faça a manutenção, pode vir a ocorrer alguns defeitos após a manutenção. Sim. Então a gente sempre pede para o cliente que faça com bastante tempo de antecedência, que daí ele possa usar o carro aqui dentro da cidade ou na região próxima, e que se der algum problema, dá tempo da gente corrigir. Que não adianta tu fazer tudo em cima do laço, que ele falou, né? Aí tu pega a estrada, a chance de acontecer algum problema é maior, né? Porque a gente trabalha com carro. Então não tem como você fazer, por exemplo, 20 carros por dia.
Sim. Né? Tu tem uma certa, limite. um certo limite. Tu não pode também, se é para fazer, tem que fazer bem feito, né? Sim. E sempre alguma coisa pode escapar da gente. A gente não é uma máquina, não somos um robô, né? E então, mesmo eles é capaz de deixar ter, passar. Justamente, então tem que ter essa precaução de fazer com antecedência uma revisão, né? E assim, tem que considerar também se teu carro é acostumado a viajar ou não, né? Justamente, o cara que anda só dentro da cidade, né? Depois que tu pega a estrada, ele começa a apresentar os defeitos, né? Exato. Até mesmo o pessoal olha assim, carros com alta quilometragem e tem preconceito na hora de comprar. Mas é muito relativo tu fazer 100 mil quilômetros só dentro da cidade ou 100 mil quilômetros só no asfalto, não é o mesmo desgaste. Tem que entender que um cara que faz 100 mil quilômetros no asfalto, ele vai trocar o óleo por quilometragem e não por tempo. E ele vai trocar o óleo certinho. Justamente. Então, um carro, por exemplo, que rodou só 100 por hora. Um exemplo, né, para a gente arredondar os números. As horas de trabalho desse motor não é a mesma as horas de trabalho de um carro que só rodou a 20 por hora. Justamente. Olha, o uso severo é na cidade, não no asfalto, né? Ao contrário do que o pessoal pensa. E a nossa cidade é uma cidade relativamente pequena, né? Então, a gente sempre diz que o motor quase não esquenta, né? Tiro curto. Sim. Então, você quase não roda, né? Então, tu pega, sai da tua casa, vai até o teu trabalho, vai até algum supermercado, alguma coisa, então é tiros curtos, né? Então tu não consegue fazer com que o carro... Até mesmo porque o motor também não esquenta, né, Cascão? Não esquenta. Que ele tem que trabalhar numa temperatura para o óleo poder trabalhar, né? E esses carros novos hoje, quanto mais aquecido ele tiver e mais rápido ele aquecer, melhor fica. É mais econômico. Mais econômico. Lembra, Cascão, que eu fiz a revisão do Corsa, que a gente ia lá para os Canyon, e eu pensei, tinha o Focus e tinha o Corsa. O Corsa que é mais econômico, né? E o resto tudo de Astra 2.0, fizemos uma revisão, tava tudo certo. Chegando em Passo Fundo, eu vi que o ponteiro de temperatura dormiu. Pensei, bom, trancou a válvula termostática aberta, melhor do que fechada. Justamente. Mas, pode viajar. Chegamos no posto de gasolina para abastecer os 4 carros. Gastamos a mesma coisa, eu de Corsa, 1.4 e o resto tudo 2.0. Era para ter ser mais econômica, né? Justamente. Sim. Esse é um detalhe, né? Não atingiu a temperatura, né? O sistema de refrigeração desses carros com injeção eletrônica tem que trabalhar quente. Sim. Tem que trabalhar quente. E quanto mais rápido aquecer a melhor. temperatura, melhor funciona. Eu lembro que daí nós trocamos a válvula termostática. Na outra viagem que eu fiz, subiu 3 km por litro a mais. É uma diferença enorme, né? Tá louco, 3 km por litro hoje em dia 7 quanto? Mas é uma coisa que o Cascão comentou que pode ocorrer. Sim. Porque não tem como tu diagnosticar que a válvula ia trancar. Ou aberta ou fechada, ainda bem que trancou bem, né? Aberta. Sim, se ela tranca fechada, você foi o motor. Estava atingindo normalmente. Não... Até tem um caso de um cliente meu que uma vez, faz uns 3 anos, eu fiz uma revisão no carro dele, uma revisão básica, né? Sim. E daí ele foi viajar e na estrada queimou a junta do cabeçote do carro dele. Daí até levei meu questionário, disse, não tem como a gente prever que vai ter que queimar a junta do cabeçote. Na verdade ela não queimou, ela corroeu. Então, se todo mundo que levar um carro para fazer a revisão, a gente abrir motor, abrir caixa e fazer coisas, daí fica sem viajar. Ali tem outra questão, o uso do aditivo no radiador. Que tem o pessoal que mete água da torneira no radiador e tá tudo certo. E, na minha opinião, não é bem assim, né? Se tu conseguir coletar água da chuva, esperar ela decantar, colocar essa água e colocar o aditivo, ou o pronto uso, é o mais recomendado, né? É o recomendado, só que assim, isso também é um pouco relativo. Se tu fez algum tipo de trabalho no teu carro e ele ficou muito tempo sem o aditivo, ele acaba corroendo tudo o sistema por dentro, né? Então ele já está ferrado. As partes de ferro. Aí se você troca aquela água e coloca um aditivo, daí tu acelera esse processo. Então acontece muitas vezes de o carro está quieto lá, você vai lá trocar água, bota aditivo e aí começa a arrebentar tudo. Sim. Né? Então tem coisas que é bem relativo. Quando está muito contaminado, ou tu faz um trabalho... Baixa tudo, desde radiador, de selos de motor, bomba d'água, mangueiras, tudo. Faz um trabalho completo, ou tu deixa ele quieto. Sim, com certeza. Por exemplo, assim, eu tenho um Corolla. O máximo troca água, né? Troca água e deixa trocar água, acho que é ainda importante, né? Quando ele é novo, se você mantém ele com o aditivo tudo certinho, a água, tudo perfeito, também perfeito. Sim, não incomoda. Só que muitas vezes não pode relaxar quando novo, né? Muitas vezes acontece você acontecer algum problema de tu furar alguma manga,
quebrar um radiador, uma bomba d'água, a água essa vai fora, né? Sim. E depois o pessoal que faz a manutenção, que na verdade não é nem sempre o proprietário, né? Sim. É o que faz a manutenção, não repõe o aditivo, e automaticamente depois começa a dar esse problema, né? E outra, ele vence, né? Não é porque a água tá colorida, tá azulzinha ali, que significa que tem aditivo na proporção, ele né? tem um prazo, até tem um equipamento que a gente consegue medir etileno glicol? A quantidade de etileno, a acidez da água, né? Sim. Tu consegue medir para ver como é que está essa acidez. Se ela está muito fora, tu tem que fazer a manutenção. Outra coisa importante é usar aditivos de qualidade, né? Que não é só usar os corantezinhos ali. Justamente, o que mais tem por aí também é bastante coisa corante, né? Que nem tu diz, né? Então, Picaretagem. se tu botar uma coisa de qualidade, tu não vai ter problema. Se botar uma porcaria... Eles até estão trabalhando em alguns aditivos que são diferentes do etileno glicol, né? Porque tem muitos componentes que é para evitar o congelamento. Mas sabemos que no Brasil nunca vai acontecer de congelar uma água do radiador. Tem um amigo Wanderson Stirmer aqui que está comentando que existe a água deionizada. Deionizada, é. Desmineralizada. Que é própria para radiador. Própria né? para radiador. Tem sim. Isso, que daí também contribui. Por exemplo, o do Corolla é 5 anos ou 150 mil quilômetros. Justamente. Então por que eu vou colocar algo diferente do que eles recomendam, sabendo que dura 5 anos ou 150 mil quilômetros? A não ser que seja necessário fazer alguma manutenção nesse meio de caminho, né? No caso, assim, já faz 7 anos que eu tenho esse Corolla, nunca precisou mexer em arrefecimento. Justamente. É um sistema perfeito, né? O Corolla... E olha só que engraçado, é um sistema semelhante ao do Opala. Então não furou o radiador embaixo dos pés, embaixo do painel. Não é igual, né? Mas ele não usa gravidade. Aquele reservatório lá, ele vai a água e ele volta, me corrige até se eu estiver falando bobagem. Aquele ali é um reservatório de expansão, na verdade ele está mais tipo assim, se exceder uma pressão além do limite, ele abre uma válvula que tem na tampa e daí essa água vai para dentro do reservatório. Quando é tudo novo, tudo perfeito, automaticamente pela lei da gravidade ela retorna se necessário. Mas como os caras vão ficando velhos, principalmente o que a gente falou do Opala, então não é o sistema que é falho. Quando é novo ele funciona, né? Mas daí chega numa idade ele começa, né? Claro, e a própria tampa do radiador, antigamente ela tem toda uma calibragem da mola, daquela válvula que tem dentro da tampa. Hoje você não tem mais quase peças originais, principalmente do Opala. Tem um paralelo e não é a mesma. Não é a mesma coisa, né? Nem, de repente, nem a mesma calibragem da tampa. Daí já também evita de funcionar. Às vezes acaba dando mais pressão do que necessário, ou expulsa água com mais facilidade. Não mantém a pressão necessária. Né? E até porque começa a criar uma certa, tipo um zinabre, uma sujeira interna do sistema todo de arrefecimento, né? Acaba criando antigamente você tirava barro, né, Cascão? Na verdade não é barro. Porque era próprio da água, era uma sujeira que criava. Não é da água. É que quando você não usa aditivo, ele começa a corroer o bloco do motor. A maioria dos carros o bloco é de ferro fundido. Sim. No caso do Corolla de alumínio. Não é terra que existe dentro, é o ferro que corroeu e foi parar e foi parar na água, né? Uhum. É uma corrosão do ferro, na verdade, do bloco do motor. No Opala, que é o cabeçote de ferro fundido também, corrói os selos do motor. Você trocava até o cabeçote por desgaste, né? Por desgaste, ele corroía, né? Eu lembro disso. E assim, vamos passar uma informação interessante para o nosso ouvinte. Então, você ali que já estava prestando atenção no programa, anote essa dica em relação à troca de óleo, que nem todos sabem como deve ser feita, né? E tem pessoas que ainda sabem errado. A troca de óleo, por exemplo, assim, cada carro tem o seu manual, as suas especificações, mas no geral tu vai trocar o óleo por tempo ou quilometragem. Justamente. Não é porque assim, eu fiz 10 mil quilômetros em um mês, mas não deu 6 meses. Já fez os 10 mil, tem que trocar o óleo. Tem que trocar o óleo. Mas já passou um ano, mas eu não fiz os 10 mil quilômetros ainda, já passou 6 meses, eu não fiz 1000 quilômetros só. Tem que trocar o óleo? Tem que trocar. Lembra, o meu Focus tinha 300 mil quilômetros. Tu ia trocar o óleo, até foi trocada a junta do cárter, todas as peças móveis, tudo limpinho. Mas também, cada 6 meses estava lá trocando o óleo, né? Justamente, é que assim, todo motor da combustão, o combustível que tu usa, ele se mistura com o óleo. Não tem como evitar, isso ali é natural. Isso é natural. Então, tu pega um carro a álcool, que só anda com álcool, o óleo não suja. E automaticamente o motor também não suja. Sim. Tu pode rodar 20 mil quilômetros com óleo e tá limpinho. Porque o álcool não contamina. Porque o álcool, na verdade, é álcool e água. Sim.
Já a gasolina tem um monte de aditivos, um monte de produtos na própria elaboração dela que contaminam o óleo. Sim. Por isso que é interessante tu trocar o óleo para você botar para fora essa contaminação, contaminação, para evitar que comece a formar aquela borra dentro do motor. Na verdade, hoje o que mais estraga o motor é essa borra, né? Que ela certo. Ele tampa a peneira, né? Ela tranca os orifícios de lubrificação e o carro fica sem lubrificação, né? Acaba trancando tudo, Acaba né? trancando tudo. Por isso, tu usar um óleo de qualidade e você fazer a manutenção no período certo, dificilmente você vai ter problema do motor. Inclusive, o pai comprou um Corolla que é o do 2009 para trás, a manutenção é de 5 em 5 mil quilômetros. E o Corolla do 2010 para frente é de 10 em 10. E o pessoal trocava o óleo a cada 10 mil. E até, inclusive, a primeira revisão eu fiz na concessionária e eles falaram que eu tinha que abrir o motor para limpar a borra. Óbvio, fui pegar uma segunda opinião, levei no Cascão e ele falou assim: teu manual diz 5 em 5 mil quilômetros, faça a troca desse jeito que não vai ter erro. Rodamos 70 mil quilômetros com o carro e não apresentou defeito algum. Justamente, né? Não criou a borra. Ele não piorou, né? Todo automóvel ele tem, geralmente no manual do proprietário, ele informa a quilometragem que você tem, pode rodar, sim, o o tipo óleo de que óleo você vai usar, né? Então, se você seguir aquilo ali, claro, se passar um pouquinho não vai ter problema nenhum. Sim, não é? Mas você não pode deixar muito tempo, né? Eu já peguei casos lá de carro com menos de 30 mil quilômetros que eu fui esgotar o óleo não desceu porque não tinha virado uma caixa. Sério? Nunca tinha trocado. E eu ouvi do proprietário que aquele carro era um carro novo, com injeção eletrônica, não tinha necessidade de trocar o óleo. Nossa! Ele só foi na minha oficina porque o motor já estava fazendo barulho. Já estava grilando o motorzinho. Daí o Focus lubrificação com 300 mil com saúde e outro tirado 0 km com 30 mil tendo que fazer o motor. E foi tirado o motor, tivemos que levar ele na retífica, foi feito todo o trabalho da retífica, foi feito uma reforma completa com 30 mil quilômetros. Nossa, mas é um pecado, né? As peças móveis dentro dele você não enxergava, tu tinha que raspar para chegar nos parafusos. Mas aí não é o... Aí é relaxamento, vamos falar bem a verdade. Ou Vamos falar a verdade. Ou às vezes também ignorância, não no sentido pejorativo, né? Muitas vezes a pessoa é leiga, interpretou errado uma informação que recebeu, né? Mas é complicado, né? Para ele foi, para nós é só alegria, né? Alguém tem que sair no lucro, né? Alguém tem que fazer. Isso aí sorrindo. Nós vivemos disso, né? Como é que tem que dizer, né? Se todo mundo fizesse a manutenção correta dos seus carros, fizesse as trocas de óleo corretas, usasse combustível de qualidade, dificilmente você vai ter problema, né? E eu achando que eu era um bom cliente. Não, que a gente faz a manutenção. Claro, eu não sou aquele cara que faz a manutenção que fala, não, a cada tanto tempo troca isso, troca aquilo. Não, eu vou trocando assim numa certa coerência, né? Justamente. Tu não pode fazer coisa que não tem necessidade. Claro, Sim. se tu tem dinheiro, quer gastar esse dinheiro, Sim. O problema é teu, né? Mas eu acho que hoje dá para fazer uma manutenção também não precisa com gastos elevados, né? Por isso que a preventiva, ela previne. Teve um cara ali com Corolla que pegou um buraco, enfim, saiu de geometria, comeu um pneu, inclusive cortou depois esse pneu, pegou outro buraco, enfim. Chegou na concessionária e falaram, teus pneus aqui estão ruins e tal, teria que botar 2 pneus. E o cara falou, não, bota os 4 então. Opa, que beleza, né? Quem tem condições aí. Ele teria que botar 2 pneus no máximo, porque estragou os da frente, né? Justamente, Os traseiros tinham 10 mil quilômetros. E o cara falou, tem que trocar 2, bota os 4. Aí já é outro tipo, outro padrão, né? Os caras que tem Corolla são tudo assim, né? Não, eu tô falando do primeiro dono. O cara que tem Corolla tem dinheiro. O cara Calcula que pega quem tem mais que um. O cara pega de segunda, já terceira mão, né? Daí já fica... O cara tá colecionando, tem medo que termine os Corolla. Não, mas não é só dele, ele tem coleção, mas cada um tem um ali, né? Sim. Falta o Eduardo comprar o dele, né? O que tu acha? Ele já tá com um ou não? De repente vende a Maroc e já compra um Corolla também. Não, mas assim, que nem o Cascão falou, eu, por exemplo, virei conservador para carro de uso, porque eu não consigo, sei lá, ser usado, não que tenha problema quem tem, né? Mas eu não conseguiria comprar, o José que gosta, né? Comprar um carro médio, turbo da Peugeot ali, com câmbio da L4... Eu já tenho medo. É complicado. Não, se eu pegar um carro de procedência, um carro bom, de baixa quilometragem, que sempre foi bem conservado, bem cuidado,
é difícil você ter problema. O problema é que muitas vezes as pessoas pegam e não cuidam, né? Eu, na verdade, assim, ó, manutenção eu sou amigo correta, de né? todo mundo aqui em Sarandi. Inclusive de mecânicos, chapeadores, estofaria, enfim. E o cara acaba tendo que dar uma segmentada, né? Porque, que nem o Cascão lá, mexe nos Peugeot, mexe nos Corolla, é lá com o Cascão. Daí tem os carburados, leva lá no Fontana. Daí tem os GM injetado, levo lá no Alemão. Os Volkswagen daí injetado eu levo na Salvipa. E daí Volkswagen carburado eu levo lá no Caio. Daí assim, né? Vai fazendo uma política da boa vizinhança, né? Deixa todo mundo contente. Claro, o cara é Não, amigo mas de todo mundo, né? todo mundo, né? O cara é amigo de todo mundo, né? Justamente, Acaba é assim Dizem que mesmo, a sombra que é pra poucos, né? Não, mas é interessante esse tipo de coisa. Ah, é bom. Isso é... Não tem o porquê de você, se você tem, por exemplo, 10 automóveis, fazer tudo no mesmo lugar. Né? num lugar só, né? Senão o cara enjoa da cara do cliente. E a né? questão nem é essa. A questão é até para ti, a questão da avaliação mesmo da própria mão de obra. Não estou dizendo mas em geral, vamos dizer assim. Justamente, Sim. é. Daqui a pouco, não, eu levei o carro lá, o cara me atendeu. Mas ninguém entendeu? sabe tudo, ninguém Não, é dono não, do ninguém é conhecimento. perfeito. Então Não, chega não. lá no Cascão, eu Pode quero resolver esse acontecer problema. qualquer coisa. Ó, Concato, infelizmente isso que eu nunca lidei. É. Sem problema. Não, Sem eu sou assim, se tem coisa que não é da minha área, eu não faço, eu indico quem faça, eu passo para frente. Que não tem como você saber Questão tudo. da honestidade. Porque hoje assim, existem inúmeras marcas de automóveis e centenas Meu Deus. de tipos de automóvel, né? Então não tem como você saber tudo. Sim, lembra quando a gente foi fazer o motor do Opala, né? Sim. Tu tinha falado, ó, tu pega esse tipo de pistão que é do Opala 90. E daí eu descobri que saiu 2 tipos de pistão para gasolina no Opala 90. E daí tu faz como? Justamente, as fábricas, eles têm uma linha de produção ali, mas muitas vezes também eles dão as misturadas, né? Isso é comum quando você nos carros, tu pegar um carro, por exemplo, tu vai fazer uma manutenção, tu pega tudo direitinho ali pelo número do chassi, vai pegar pelo ano, Hoje em dia é mais fácil. E daí tu vai ver da peça, o cara tá com uma peça que não, Sim, que não era dele. Não era dele. Até eu passei lá na estofaria do Zé, diz ele que ia comentar aqui na live, mas até agora não vi, né? A gente tava falando sobre isso, porque assim, na linha 88 do Opala, saiu 5 ou 6 tipos de tecido pro mesmo carro. Como é que vai ter hoje em dia esse tipo de tecido, todos esses tipos, para comprar, para fazer reforma ou para restaurar todos os bancos, né? É difícil. A gente está falando de um carro que tem 6 cores. Mas isso acontece, é normal, acontece até hoje, né, Cascão? Hoje As é. peças Até hoje dos eu acho carros até que é de, menos. de montar... Não. Não, por exemplo, o Corolla, que sai 0 km hoje, tem 3 padrões de banco. Não, mas eu digo assim no geral, né? Ah, eu claro, digo no com geral. certeza. No geral, tu vai comprar uma peça, nem sempre a peça do teu veículo... já me aconteceu nas minhas estradas. 2007 é a primeira que eu tinha vermelho. Veio lá a peça, não era peça, não servia. Sim. Daí tinha que pegar da 2008 que deu certo. Daí é uma coisa assim que... tudo- Tem que ver o ano modelo, De tudo depende também, assim, Do ano de muitas vezes fabricação. a fábrica fica com algum estoque, né? Mas ali De nesse peça caso, e ele certo, acaba eu acho que usando o carro. conta o ano modelo, né? E não a fabricação para tu comprar a peça. Sei lá. Se o seu carro é 2010, modelo 10, tu vai comprar a peça do ano 2010. Mas se ele é 10, mas o modelo é 11, tu tem que comprar a peça do 11. Mas a Porque estrada era nessa- 7,7. Ah, não, então não. Então Daí- tem que ser a 7. Teria que ser a 7. Eu não sei se eu acho que Mas tem... nesse meio termo entre 10 e 11 que tu está citando, aí muitas vezes, como eu disse, fica Eles trocam, alguma né? peça estocada. Ah, E entendi. Tem que eles pegar acabam do 6 utilizando essa peça É. para montar No ano anterior. Ou já adianta uma melhoria, né? Justamente, Porque assim, eu acho que é os TSI que tem o problema, acho que é na bomba d'água, alguma coisa assim. Eu sei que no arrefecimento tem na linha Volkswagen tem os carros que tem algum problema em carcaça. Agora me fugiu exatamente o problema. Mas tu vai substituir aquela peça, tu nota que a peça já é diferente. Justamente, eles corrigiram, né? esse Exatamente. defeito. Quando começa a apresentar defeito nos carros, bastantes defeitos, né? Sim. Vários carros, eles acabam identificando esse problema e acabam melhorando, né? Na peça de reposição tu já nota porque que... muitas vezes os testes que são feitos na fábrica lá, tudo, eles não apresentam defeito, mas depois no dia a dia, no uso, né? No uso, e a gente, o Brasil é um país grande, tem variação de clima, tem variação de uso também. de terreno.
Então, Principalmente, ele, né? Então ele no dia a dia ele começa a apresentar os defeitos, aí eles fazem as correções, né? Por exemplo, assim, tu vai pegar o mesmo carro. O Cascão foi lá em um ano, fez 40 mil quilômetros. E daí o vizinho dele comprou o carro no mesmo ano, modelo, enfim. E nesse um ano fez, não sei, 4 mil quilômetros. Os dois carros vão desgastar de jeitos diferentes. Justamente. Até mesmo, corre o risco de 4 mil quilômetros ter componentes que desgastou até mais. E até agora eu estava me lembrando de uma situação, uma vez eu fui fazer um curso em São Paulo, pela GM. E daí o nosso instrutor lá, não sei se ele estava gozando com a nossa cara ou era verdade. Ele dizia que ele, pelo número de série do carro, ele sabia se o carro era fabricado na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Aí ele sempre dizia que ele nunca comprava carro novo na segunda-feira. Carro produzido na segunda-feira. Na segunda-feira. Principalmente quando tinha jogo de futebol lá dos corintianos, dos paulistas lá. Se tinha algum corintiano que tivesse perdido o jogo trabalhando na linha de produção na segunda-feira de cabeça inchada, só saía porcaria. E ele dizia pra nós, nunca compre carro produzido segunda-feira. Claro, não tem como a gente saber, né? Sim, claro que não. Ele sabia. Eu ouvi falar sabia, que quando lança um carro, é delicado tu comprar as primeiras unidades, né? O bom seria você pegar o modelo seguinte. Eu não sei se é superstição ou se hoje em dia já não faz mais tanto sentido. Não, uma vez era mais complicado, mas é que nem eu disse, eles fabricam o carro ele é testado no campo de teste lá da fábrica, nos laboratórios, tudo lá, mas daí quando ele vai para o dia a dia, ele começa a apresentar os defeitos dele, né? Que vai para o campo de teste real, né? É que nem, por exemplo, tem montadoras que eles não mudam muito o sistema de produzir o carro, né? Eles não mudam muito a forma, então eles não têm tanto problema. Certo. Então, por exemplo, se tu pega a Toyota, eles produzem carro, eles procuram mexer o menos possível. Certo, uma linha eles têm uma linha, então por isso que dificilmente ele dá problema. Portanto que o Corolla, por exemplo, é um auto que ele entra na produção, ele fica anos sendo produzido. Sim, tanto e ele é um carro mundial. Tanto é que mundial, você pega um Corolla 2005 e um Corolla, vamos dizer, 2014, é basicamente o mesmo carro, câmbio 4 marchas, aquele motor 1.8. O básico é tudo igual. E claro, só alguma modificação ou outra, né? Mas sim, atualizações, vamos chamar assim. A plataforma é quase a mesma, né? Claro que assim, eles vão ficando velhos também, incomodam também, né? Mas com menos frequência, né? Mas varia bastante, conforme a idade vai exigindo manutenções diferentes, né? Aqui tem o Eduardo Concato acompanhando também o programa, tem o Rafael Hansen, disse que teve um Gol Star 89, e daí falou também que o sistema estava bem sujo, o sistema de arrefecimento, que a gente tinha comentado antes, né? E ele ficou com medo de mexer para dar maiores problemas, né? E de alguma corrosão, enfim, e disse que estava cheio de limalha quando foi mexer. Então, e tem o Adilson Alberti também, desejando boa noite, o Fernando aqui da Garagem Burgueria, até depois do programa a gente faz um extra lá no garagem, tomar aquele chopinho. Perguntou sobre o sistema de arrefecimento de Peugeot e Citroën, se são de boas. Disse que foi o José que perguntou. Eu acredito. Não, mas assim, eu falei de Peugeot, mas nós temos Peugeot também. Tem o 207, que já faz vários anos que estão com a gente e não apresentou problema nenhum. Foi feito, falava de 1.4 que incomodava, mas olha, é um carro bom, nunca falou mal de ninguém. Não, mas sério, não incomodou, foi feito sempre as revisões a cada 6 meses, inclusive uma delas foi grande, que a gente acabou trocando bandeja, que o Peugeot ele não troca a bucha, ele troca a bandeja inteira, mas se tu deixar de lado essas manutenções, claro, vai correr o risco de futuramente dar um problema. Ele apresentou o desgaste, foi feito o conserto e está tudo certo. É que assim, os carros, esses importados, por exemplo, a Peugeot francesa, tem a Renault, tem a Citroën, são carros que eles entraram no Brasil, acho que a partir de 1992, 93, se não me falha. 92 abriu as portas de importação. As portas de importação de carros europeus, né? De carros. E a gente tinha a maioria carro nacional e pouca opção, né? Sim. E daí é um dos carros que vieram para o Brasil e eles lá na Europa é outro tipo de uso.
é outro tipo de estrada, é outro tipo de condições de trabalho. Eles vieram para o Brasil. Clima também, né? Clima, né? Vieram para o Brasil e aqui tu sabe que no Brasil é bem precário as nossas estradas, principalmente, né? E a própria montadora não disponibilizava de muitas concessionárias na época, né? A manutenção era um pouco mais complicada. Os mecânicos conheciam aqui a Fuca, Gol, Opala, né? Os mecânicos na época eram limitados, porque os carros eram limitados. Sim. Né? E daí a partir de 92, que foi na época do Collor de Mello, né? Isso, ele abriu a importação e começou a vir esses carros importados. Os primeiros veio o problema. Né? E muita gente também comprava esses carros e o pessoal da reparação, os mecânicos, não estavam por dentro de toda a tecnologia que esses carros tinham, né? Sim. Então, muitas vezes eles estragavam o carro, o pessoal não sabia consertar, que na verdade a fama desses carros, quem fez foram os mecânicos, né? Não foi o proprietário, né? É verdade. Tem muita gente que não gosta de lidar com certa linha de carro. Linha de marca, né? Linha de marca. Tem carro que é mais complicado de você lidar, é um carro mais chato. Então tem montadores que facilitam o reparo e tem outras que não. Justamente. E que logo que veio até a reposição de peças era difícil, né? Não tinha. Ainda mais nós aqui no interior. Mas né? isso acontece até hoje, quando tem um lançamento de carro, tu vai lá e infelizmente acontece. Um carro, o lançamento, tu compra ele em uma semana, tu bate ele? Não, mas hoje se tu comprar um carro novo, tu tem a concessionária para repor as peças. Eu vi no lançamento do Cruze, teve uma colisão traseira aqui e o cara ficou 45 dias. O cara tudo bem, até pode ser que demore para reformar e para vir em peça e coisa nada, mas está dentro da concessionária, a concessionária vai conseguir a peça. De um jeito ou de outro vai. Agora, na época que você se refere, ninguém conseguia peça. Não tinha. Tinha que enjambrar. Os Lada, por exemplo, os Lada eram uns carros que veio para o Brasil, não me lembro muito bem, eram uns carros problemáticos, né? E só que, por exemplo, tu ia pegar um Lada para fazer um reparo, tu não tinha peça. Sim, hoje tu consegue peça de Lada mais fácil do que naquela época. Quiser. Né? Hoje tu entra aí na internet, tu pega no Mercado Livre, tu consegue tudo. Sim. Um pouco de tempo, né? Que diz o Giovanni, mas consegue. Naquela época não tinha. Não tinha nada. Não tinha para quem não tinha nem internet. Eles chamavam que para conseguir essas peças só no Silvio, né? Na Porta da Esperança. Eu acho que naquela época acho que concessionária só tinha em Porto Alegre. Da Lada, sim. Então, hoje com tudo, a tecnologia que existe de informação aí, que tu tem acesso a tudo, hoje é bem mais fácil, né? E outra coisa que eu estava falando do negócio da colisão do Cruze, hoje as fábricas, as montadoras e as próprias seção de peças, as concessionárias não trabalham mais com estoque. Não trabalham. Antigamente eu me lembro, eu trabalhava nas concessionárias, a gente tinha um estoque enorme. O Giovanni trabalhava na ação de peças junto comigo, lá eu trabalhava na oficina e ele na ação de peças. A gente tinha um estoque enorme de peças. Então, hoje ninguém mais. Hoje tu vai numa concessionária, a ação de peça ela é mínima. Eu precisei comprar. Só o básico, eu né? precisei comprar. Só o básico. E olha lá, porque eu precisei comprar limpador de para-brisa pro Corolla, eu tive que encomendar. Justamente. Não tinha no estoque. Eles não trabalham com estoque. Que hoje, com a gama muito grande de carros que tem, para você ter um estoque de peça para toda coisa, é milhões e milhões dele, né? Então, mas uma coisa interessante que eu vejo, por exemplo, no Corolla, vou falar daquilo que eu conheço, né? Não vou falar de carro que a gente não convive, né? Mas tu vê que muitas peças, tu pega o Corolla 2005, tu pega o 2016 ou esse 2010, botões principalmente, que é o mesmo botão, tu tira de um carro, plug and play no outro, isso também acaba barateando na hora da produção e a reparação automotiva, né? Justamente, é isso que eu falei, por isso que eles vão assim, imagina quando você comentou, um carro 2005, 2015, são 10 anos. 10 anos. Então 10 anos produzindo a mesma peça, automaticamente você consegue fazer uma peça com qualidade, né? E até com menos custo. Justamente, de produção, menos custo, né? porque hoje qualquer coisa que tu fabricar, tu tem que mudar toda a tua linha de produção, né? Todo o maquinário, tudo, que hoje as peças, tudo... E só que assim, eu fui na Toyota e eu falei a respeito do óleo, que eu queria comprar o óleo lá para tu trocar aqui em Sarandi. E daí os caras falaram, não, Concato, não precisa trocar o óleo do câmbio automático. Só quando estraga que daí tu coloca óleo novo. Tá, mas se eu trocar esse óleo, não vai retardar o tempo para ele estragar? Vou esperar ele quebrar o câmbio para eu botar um óleo novo? Tem essas políticas, né? Eu acho estranho, porque na SW4 eles tinham essa política e hoje vem no manual que tem que trocar. Justamente, porque o óleo, por mais seja do câmbio, seja da direção hidráulica, seja do motor, ele tem uma vida útil.
Claro, Ele tá nós já ali, trocamos ele tá- 2 vezes aquele óleo. Justamente, o óleo, para que serve o óleo? É para evitar o atrito entre as peças. Sim. Daí chega num certo ponto que ele começa a perder a eficiência. Perde a A viscosidade. viscosidade, né? A eficiência dele, e as peças começam a entrar em atrito. Tanto na direção hidráulica, quanto no motor, quanto no câmbio, né? Então é interessante você fazer a manutenção. Fazer a do manutenção, câmbio. né? E assim, outra coisa assim, que o pessoal erra bastante, começa a apresentar um sintoma diferente no carro, leva para dar uma verificada, né? Muitas vezes você evita um gasto maior levando o carro prematuramente na oficina para corrigir. Até eu cometi esse erro já, isso aí, eu já fui leigo no assunto, eu já andei com carro que eu deveria ter parado antes. Tinha o Focus, por exemplo, passava numa esquina, tirava o pé do acelerador, quando ia acelerar de novo, ele dava uma tropeçadinha ali e voltava. E eu pensava, de repente vai saber, gasolina ruim, algum outro problema, enfim. E foi aumentando, levei lá, falou que eram as velas, estavam ruins. Mas por eu ter andado um certo tempo com as velas ruins, acabou danificando os cabos. E se eu tivesse demorado mais, esperar até que ele falhasse continuamente, poderia ter estragado a bobina. É o que acontece. Né? É o que acontece. Na verdade, a bobina ela é um gerador hoje de energia muito forte. Então ela gera energia, passa pelos cabos e vai até as velas. Se as velas estão ruins, começa a haver uma restrição, uma resistência. Aí essa energia começa a retornar para os cabos, Sim. danifica os cabos e retorna para a bobina e danifica a bobina também, né? Outra coisa que aconteceu também a respeito dos freios, não com esse carro, mas com outro mais velho, as pastilhas foram ficando velhas, não foi trocada a pastilha, foi feita uma viagem de 2.000 km e quando estava chegando em Sarandi, começou a dar um barulho de atrito. Levei lá, além de trocar as pastilhas, tive que dar um passe no disco, porque ele acabou pegando ferro com ferro e acabou danificando o disco. É justamente. Então muitas vezes, claro, estava chegando na hora da revisão, mas acabamos que fizemos aquela viagem de 2.000 km e na volta acabou a pastilha. Foi bom citar isso aí, Cascão. O fluido de freio também existe um certo período que existe para trocar, né? Tem que ser trocado. A cada 20.000 quilômetros tem que ser trocado. Ele perde também a... O fluido de freio ele começa a perder a eficiência. A eficiência dele e começa a se tornar água. Ah, certo. Por isso que enferruja, Uhum. enferruja os cilindros de freio, né? O cilindro de roda e o próprio cilindro, as pinças de freio, né? Sim. E elas começam a encravar. Então tem que ser feita a Encrava, manutenção. começa a encepar. Começa a encravar. E daí corrosão também, né? Ah, sim. Corrói a peça, que a maioria deles também são tudo feitos de ferro fundido. Sim. Eles corroem e depois acaba perdendo pressão, né? Exatamente. E até eu queria falar um negócio ali a respeito da manutenção. Pro médico, quando tu vai pro médico, tu não pode esconder sintomas. Tu tá doendo a barriga, não sei, tu comeu alguma coisa diferente, tem que contar, né? E por que com o mecânico muitas vezes o cara chega lá, não sei, apareceu do nada. Justamente. Muitas vezes o que aconteceu de num posto de gasolina, não sei, alguém colocar água no tanquinho de partida frio, por exemplo, chutei. E daí chega lá, não sei, começou a falhar. E até que o mecânico descobre, você chega e fala, no posto aconteceu isso. Tu já vai lá direto na ferida, né? Hoje, não facilita? Hoje o diagnóstico automotivo, a primeira pegada tem que ser com o cliente, né? Uma conversa bem, que a gente falou, tem que ser bem franca, bem às claras. Aí se ele relatar tudo o que vem acontecendo, facilita o diagnóstico. Sim. Porque muitas vezes se você não tem essa conversa ou não tem essa informação, você acaba trocando peça que não tem necessidade. Exatamente. Tu entende? Então eu acho que é interessante tu sempre ter um diálogo franco nessa questão. Só que também tem a nossa experiência com o tempo, a gente sabe, né? Que muitas vezes o cliente, não sei por que ele omite alguma informação, mas a gente sabe. Na verdade, o real, não é a primeira vez que tu pegou aquele sintoma, muitas vezes tu já sabe. Justamente, tu sabe a real situação do carro. Né? Mas como você falou, passando os anos, você acaba conhecendo o cliente também. Também, e daí tu já justamente. acaba conhecendo ele, se ele está te omitindo alguma informação ou não. Justamente, também. Claro, né? Então também tem bastante cliente que ele vem de outras oficinas, né? Sim. Então ele não quer
citar pra gente que já levou, mas isso não tem problema, acho que tem que Sim. ser citado, né? Que nem Sim. você vai no médico, ó, já fui no médico, né? Em tal lugar, não precisa Quero uma citar segunda opinião, não muitas precisa vezes, nem citar né? o nome da oficina nem Sim, do médico. sim, sim. Mas você cita, eu levei Levei numa fazer oficina. uma oficina, fazer um reparo, assim, já foi feito isso, né? E não Aí tu já adiantou. tem um começo, né? Claro. Tu tem um começo, acontece muitas vezes, né? Então eu sempre peço pro meu cliente, né? E que não tenha problema de dizer, ó, eu levei, não preciso dizer onde foi. Não E é? se disser também, não tem problema. Sim. A gente não tem problema nenhum com o pessoal, nossos colegas. Inclusive, de profissão, vocês né? são parceiros. Porque assim, Justamente. tu vai comprar todas as ferramentas de todos os carros, Não tem como. é inviável? Nós temos uma parceria grande, um monte de oficina aí, e justamente nesse ponto, né? Com ferramenta, por exemplo, que eu tenho, eu empresto para quem não tem. Muitas vezes eu não tenho, eu vou pedir emprestado para quem tem, né? Porque hoje tu vai comprar ferramenta para todos os caras que saem, tu trabalha só para comprar Só ferramenta. compra ferramenta. Então é complicado. Então essa troca de informação, a troca de ferramentas, assim, ó, os empréstimos é muito, muito interessante, é muito válido. Sim. E a gente tem que conservar esse tipo de coisa, né? É verdade. E a respeito, por exemplo, assim, de recal. Eu vejo que as pessoas não fazem o recal nos carros. É um serviço gratuito, é algo que a montadora já identificou que pode causar um acidente e as pessoas acabam não fazendo. A maioria, por exemplo, todos os Corolla que a gente pegou, todos eles tiveram que trocar o airbag. Então, assim, imagina eu não troco o airbag. E daí vou lá, me envolvo no acidente e me machuco por causa do airbag ineficiente. Justamente. O que acontecia mais antigamente é que as pessoas trocavam muito de carro. Sim. Então tu pegava um carro, por exemplo, usava 1 ano, 2 anos, então quando dava esses recal, eles já tinham repassado os carros para frente. Sim. Ou muitas vezes ele tinha a intenção de repassar o carro para frente, eles não se preocupavam. E outra coisa, por exemplo, aqui em Sarandi, por exemplo, não tem concessionária Toyota. Tu tem que se Tem que ir deslocar a até Passo Passo Fundo, o mais próximo. Então as pessoas muitas vezes não têm tempo. pra É uma fazer esse manhã deslocamento. inteira no mínimo. Não tem tempo, não se ajeita para ir lá e vão deixando. Né? E depois eles vendem o carro, passa na mão de um terceiro, que ele não sabe do problema, daí passa na mão de um outro Mas terceiro hoje- e vai passando, né? É. Mas hoje tem um sistema, né? Isso. Que bloqueia o documento. Bloqueio. Foi uma ótima esse lançamento aí principalmente da. essa parte da airbag, né? Com certeza. Ele bloqueia Mas o às vezes tem documento. coisa até mais grave, que tu pode ficar sem freio, o estilo que cair a roda fora. Mas tem monte, tem no monte, caso, né? bloqueando o documento, quando for fazer a transferência, obrigatoriamente tu vai olhar vai pedir lá no Detran o que aconteceu. É recalque que ficou para trás. Aí, Justamente. obrigatoriamente vai ter que fazer para poder passar na vistoria. Justamente, essa nova determinação aí ficou muito bom, porque daí pelo menos os carros que tem que ser feito recalque são obrigados a fazer, né? Sim, com certeza. É um meio que as fábricas... E esse negócio do airbag do Corolla foi meio global, né? Foi Da Takata, acho que é. foi global. Então é coisa grande, para fazer um recalque grande isso aí, porque é sério o problema. Sério problema. Olha, aqui ó, temos o nosso amigo Luciano, lá de Ronda Alta, falando que vai ter um arrancadão dia 5/12, né? Num sábado isso? Dia 5? Eu acho que é num domingo. É num domingo? Não tenho certeza. Até não tô com o calendário aqui na frente, eu sei que vai ser no dia Tô 5/12, sem então... óculos aqui, Não é rally de regularidade, Concata, é num domingo. É domingo. É no domingo, isso ali. Ele tá falando aqui que vai ter o arrancadão nesse dia em Ronda Alta, então para convidar o pessoal para participar, até se puder passar os horários ali pro pessoal aqui, Luciano, a gente agradece. Então fiquem atentos ali no Facebook que vai ter maiores divulgações sobre o arrancadão. Estaremos presentes lá para acompanhar. Vai correr de Passat lá, Luciano? Ah, não, esse ele gosta dos AP. Esse ali não curte muito os GM. Não, a gente vai divulgando. O pessoal que está acompanhando ali o Facebook, que está acompanhando a Rádio Sarandi, já marque compromisso ali pro dia 5 em Ronda Alta, para um arrancadão ali que vai ter só os fera. Viu, mas então já faz vai com o cadete que tu negociou com ele, vamos ver qual dos dois que fica melhor na pista, né, Cascão? Tira tema. Tira Pô, tema. Ah, mas daí ele vai ter tempo para dar mais uma mexida no Passat ali, eu já perco. Não, mas vamos para dar risada, por que não, né? O Não. espírito esportivo é isso aí, né? É isso aí. É competir, não é ganhar só, né? Não, com certeza que ali é para encontrar o pessoal para, com certeza, falar de carro o dia inteiro e dar umas aceleradas, que isso ali é muito legal também. Bem interessante. E a minha ideia é só ficar na divulgação, vou só filmar e os outros aceleram. Alguém tem que fazer isso, né? É isso aí. E estamos chegando quase no final da carona, né, Adriano?
Não sei quanto tempo que temos ainda. Mais 6 minutinhos. Então temos mais um tempinho ali para conversar sobre manutenção automotiva. Cascão, gostaria que tu falasse com o pessoal aí, desse mais umas dicas ali. Claro que o programa inteiro foi direcionado para isso, mas para o pessoal ficar mais atento, né, nas manutenções. Muitas vezes você acaba colocando em risco a tua família ali por não fazer uma manutenção, né? Justamente, a manutenção não é só a parte mecânica, né? Tu tem que ver com os pneus, né? Nós estávamos falando de carro que só roda na cidade. Daqui a pouco tu tem um carro que os pneus estão bem, não tão desgastados, mas assim já... O pneu também tem a vida útil dele, datado, né? E depois que tu pega a estrada, geralmente o pessoal quando sai de viagem, sai no verão, as temperaturas aumentam muito, né? O ar, quando ele começa a aquecer dentro do pneu, ele começa a aumentar a pressão. E se tu tem um pneu meio podre, assim, dá pra se dizer assim, bastante velho, e geralmente o pessoal sai viajar e bota carga também, né? Sai carregado. Então o risco de estourar um pneu é muito grande. Então tem que ter muito cuidado com os pneus, né? Ele trabalha de uma forma diferente. Justamente, tem que ter cuidado com os pneus, tem que ter cuidado com a manutenção do carro, né? E eu acho que uma dica muito importante, que as pessoas, nem todo mundo pensa assim, né? Que a partir do momento que você embarca no teu carro para você sair de viagem, tu tem que botar na tua cabeça que tu já tá de férias. Exatamente. E não quando tu chega no destino, não né? é quando tu chegar no destino. E outra coisa, que eu há muito tempo já tenho, faço, porque uma vez eu fazia diferente. Eu botava horário para as coisas. Uhum. Então eu botava horário que tinha que ser às 5 horas da manhã. Daí quando vê, tu acorda às 3 e na verdade você nem dorme até as 3. Exatamente. Aí tu pega a estrada, principalmente quem não tem esse costume de pegar longas distâncias, e acaba depois tu ficando com sono na viagem, e muitas vezes os acidentes ocorre disso, né? Ocorre disso, por mais que você não pegue no sono, mas os teus movimentos começam a ficar mais lentos, né? Tu acha que está conseguindo ter tu não está acostumado. Exato. Fazer uma ultrapassagem aqui no perímetro urbano, né? Perímetro urbano não, que geralmente é proibido, mas tu vai a Rondinha, por exemplo, e tu faz uma ultrapassagem ali, enfim, mas tu vai lá onde que é 2 pistas, 3 pistas, tu vai em estradas maiores. Autoestradas, né? Autoestradas, isso. Tu não tá acostumado com aquele ritmo. E hoje, por exemplo, assim, eu seguindo tô na estrada, eu presencio muita coisa. Tu sabe que tem hoje os caminhões, ônibus, eles andam muito. Sim, muito mesmo. Então hoje para você podar um caminhão, se você não tiver um espaço bom, se não tiver um carro bom também, não adianta você querer podar. Querer se botar, atrás, né, Cascão? Não adianta você botar. E como tu falou, tu já tá de férias, não precisa, atrasou, sei lá, meia hora, 1 hora no teu destino. Cara, aproveita a viagem, tem lugares bonitos, tu tá passando, tira uma foto, descansa. O importante é cada 2, 3 horas parar, dar uma espichada nas pernas, né? Principalmente quem lavar não é acostumado, um rosto. Quem não é acostumado, tu tá com a tua família, não tem paradores bons hoje, na beira da estrada, postos bons, restaurante, dá descansa um pouquinho. Exato. Que nem eu disse, tu tá saindo de viagem, tu já tá de férias. Já tá de férias. A férias não vai começar quando tu chegar. Porque o pessoal vai muito pro litoral, né? Sim. Então, as férias começam quando chega na praia. Não é assim? Que quando chega na praia, que bota o pé na areia, começou as férias. Eu acho que não. Acho que tem que ser a partir do momento que tu sai de casa, né? Então tu tem que ir tranquilo. Se tiver que sair um pouco mais tarde, não tem problema. Eu acho que na noite anterior já começa as férias, né? Vá dormir cedo, descanse. Vai dormir cedo e, que nem eu disse, não bota horário, porque muitas vezes quando você bota horário, você não consegue dormir direito. Exatamente. Eu hoje, assim, quando a gente sai, a minha esposa pede que horas vão sair. É a hora que eu acordar. Sim. É isso aí. Se eu acordar às 7, sai às 7. Se eu acordar às 8, sai às 8, né? Mas na dúvida, coloca o celular despertar, Não chegou no destino, para e dorme e vai no outro dia. Dentro do quarto não tem nada, nem celular, nem relógio, nada. O quarto é para você descansar, né? Aí começa a botar telefone, É verdade. Sim. Começa a colocar despertador, e você não... E tá correto. Eu acho que isso aí é essa forma de... Então eu deu muitos anos, já faço isso. Eu viajo a hora que eu acordo. Sim. Então não tem mais esse negócio de... Que nem disse, já estou de férias, então se eu sair às 8, sair às 9, às 10, não vai fazer diferença. É isso aí, então. Essa foi a carona com o Cascão, né? Gostaria de agradecer imensamente a participação. Chegamos ao nosso destino, como é que diz o aplicativo, né? Obrigado pela disposição, a gente falar sobre essa manutenção automotiva e instruir o pessoal, né? Que é a vida da tua família ali que tá... É isso mesmo, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão dando para divulgar o trabalho da gente também, né? E assim, o mundo do automóvel tem muita
assunto, né? Tem muita coisa pra você conversar. Verdade. Então, Exatamente. isso aqui foi só uma pincelada de tudo que a gente tem que ser feito. Não porque, aprofundamos nenhum não- assunto, né? Não tem como aprofundar tudo, né? Mas é interessante sempre você procurar uma manutenção, né? E hoje Sarandi está bem servido de oficina. Eu acompanho todo mundo aí, tem muito bem servido. Não, isso é muito importante. Então, tem pessoas boas, aí tem profissionais bons. Então, nós temos a disposição para ajudar quem a gente puder. Né? Isso aí, Giovanni, missão cumprida? Missão cumprida, carona terminada, né? É isso aí. Só desembarcar e ir embora. Valeu, obrigado, Cascão, obrigado a Agora todos. não, até a garagem. Vamos até a garagem. Vamos boa. até a garagem. A hamburgueria garagem. Abastecer, né? Claro, falamos bastante de garganta seca, né? É. Então, para você que procura qualidade na hora de melhorar a estética do seu veículo, conte com o polidor, espelhamento, pintura, vitrificação, higienização para ar-condicionado, tudo isso e muito mais com marcas conceituadas no mercado. Atende na Vila Maria e pode agendar pelo fone 981 15 4909. E lembrando que no dia 5 de dezembro, então, em Ronda Alta, vai ser o arrancadão aqui. E o Luciano está falando aqui que é pela Confederação Gaúcha, então mesmo que faz os arrancadão em Guaporé e toda a região também. E outra coisa, parece que janeiro pode ter em Sarandi também, então fiquem ligados ali, acompanhem o arrancadão que vai ter em Ronda Alta e que vai ser os demais arrancadões. Então, obrigado pela carona e até quinta-feira que vem.